Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Satsanga ki jai, Nitai Gaur Premanande. Então, Hare Krishna, boa noite. Uma pergunta aqui. Vamos lá. Então, como podemos estar em bhajana mesmo durante os momentos do dia em que não estamos sentados praticando as angas principais do Bhakti? Como ser totalmente sincero e concentrado mesmo quando nos involucramos em atividades de forma mais relativas, né? Então eu acho que é muito difícil, né, nós ficarmos absortos em bhajana, ou seja, ficar pensando em Krishna, ficar praticando como um processo yógico, quando nós estamos realizando muitas atividades relativas, né? Eu acredito que isso, sim, pode acontecer com algumas pessoas, alguns sadhakas, em estágios mais avançados. Mas, de uma forma geral, é muito difícil, por exemplo, você ter que, de repente, construir, realizar algum trabalho laboral, uma atividade laboral, estando assim completamente concentrado em Krishna, pensando em Krishna o tempo todo. Isso Krishna mesmo ele diz, né? Yat karoshi, yat ashnasi, jajuhosi, dadasi, yat tapasasi, kontetat kurushat mat arpanam. Ele diz, tudo que você fizer, tudo que você comer, qualquer coisa que você der, qualquer austeridade, enfim, tudo isso faça como um sacrifício a mim. Então ele nos dá a oportunidade de oferecer as nossas ações a ele. Agora, para a prática do bhajana, essa absorção interna, onde você vai pensar em Krishna, onde você vai meditar em Krishna, isso requer momentos mais exclusivos para isso, onde você senta, onde você medita. Então, por isso, o Gayatri 3 vezes ao dia, sei lá, um número determinado de voltas de japa, 64, 32, 16, enfim, que você se compromete a praticar bhajana. Então você vai cantar o santo nome, bem tentando se concentrar ao máximo, pensando em Krishna, trazendo sempre a sua mente de volta, né? E isso vai ajudar muito, né, nas nossas práticas diárias. Então, por exemplo, quando você acorda e você passa Tilaka, né, Vishnu Tilaka, essa meditação, você entende que o seu corpo ele está sendo oferecido para Krishna, que o seu corpo é de Krishna, que você pertence a Krishna. Quando você entrega, né, a sua vida a Krishna, nesses momentos, né, de bhajana, de absorção, né, onde você realmente está chamando Krishna, onde você está querendo se conectar com Krishna verdadeiramente, né? Claro que, por exemplo, tanto Diksha, né, Harinama, Diksha, isso é essa conexão. Por isso que é importante receber a semente de uma forma genuína e cultivar essa semente de uma forma também genuína. Então a gente entende, tem versos que dizem, que explicam o poder disso, né, como Diksha Purascharaya Vidya Pikeshana Akare Diva Sparshna Achandale Sabare Udare. Ou seja, que mesmo até um comedor de cachorro, uma pessoa que está completamente desqualificada, se ela canta o santo nome, ela não precisa desses processos purificatórios antes da iniciação, e nem de Diksha, nem da própria iniciação. Se ela já canta o santo nome, ela pode alcançar a Krishna. Então, realmente, esse é o impulso que nós temos, esse impulso inicial, né? E nós temos que manter isso. Então, por isso, manter sempre esse sentimento muito vivo, esse sentimento de Diksha, esse sentimento de muita
de muita absorção que nós recebemos, que Diksha, bom, de certa maneira, a iniciação, ela se diz que ela tem um pouco de Aishvarya, ou seja, um certo respeito, uma certa opulência, onde você entende que Krishna está se manifestando na sua vida de uma maneira mais oficial. Então, você que queria ser devoto de Krishna e você que agora faz votos, né, porque um devoto é aquele que faz votos, né? Porque se você não faz votos, você não pode ser um devoto. Então você tem que fazer votos, mesmo que algumas partes das escrituras dizem que não é bom você fazer voto que você não vai cumprir, mas de certa maneira aceitar essas responsabilidades. E o bhajana é uma responsabilidade muito grande que você aceita, ou seja, meditar sempre em Krishna, meditar no Guru. Então, claro, quando você está fazendo as suas atividades laborais, quando você está realizando essas atividades relativas, né, que realmente te colocam muito na paixão, né? A paixão realmente tem... por exemplo, você está construindo, você está trabalhando na horta, você está fazendo cerca, enfim... Por mais que você escute uma aula, por mais que você tente, de repente, né, decorar um versinho, isso ajuda, claro, isso ajuda a absorção, mas não é realmente a prática, não é a mesma coisa do que praticar um bhajana. Então, por isso, quando você pratica o bhajana, e lógico, você vai fazer isso nos primeiros momentos do dia, né, onde a mente está mais fresca, onde você está mais, né, bom, enfim, está mais tranquilo. Então, isso vai te manter durante o dia. Essa é a ideia. Então, essa absorção no bhajana, ela vai, de certa maneira, ser um pouco diferente quando você está cantando Gayatri, quando você está cantando uma japa sentado, sem ter que conversar com ninguém, fazendo realmente mauna, ou seja, só cantar o santo nome, não falar com ninguém, né? Trazer a mente sempre de volta. Então, tudo isso é absorção no bhajana, tudo isso é algo que você tem esses momentos, né, que pode ser 2 horas, 1 hora, 3, 4 horas, enfim, de acordo com o bhajana de cada um. E, claro, aí você vai ter que realizar as atividades do dia a dia, mas não vai ser a mesma coisa, né? Como eu disse no início, tem pessoas, sim, que elas conseguem manter isso, né? Ou seja, pessoas que não conseguem deixar de pensar em Krishna, né? Ou seja, em estágios assim, mais elevados. De uma maneira geral, nós estamos sempre pensando em outras coisas que são diferentes de Krishna, né? Shuka Dukkha Pradona Nyaha Purushashatma Vibramaha Mitrodasina Ripavaha Sansarastamasa Kritaha. Ou seja, a mente está criando coisas, a mente está criando amigos, inimigos, coisas favoráveis, coisas neutrais. Essas situações, tudo, a mente, ela tem essa função, a função da mente é realmente nos levar fora, né? Nos afastar muito de Krishna, essa é a realidade, nos afastar do nosso bhajana. Porque quando você pratica o bhajana, você tenta focar a mente em Krishna, você tenta realmente orar, você tenta se concentrar. Essa é a ideia. E para que no dia a dia, ou seja, durante as horas do dia que você tem que fazer tantas coisas físicas, porque realmente ninguém conseguiria, né, ser como Haridas Thakur, que cantava 192 voltas de japa, né, todo dia, né? Ou mesmo até em Kali Yuga, como se recomenda cantar 256 voltas de japa, algo muito difícil. Então, é claro, porque em outras eras, né, Satyuga, enfim, o canto do Santo Nome ele não era tão preponderante, mas em Satyuga, por exemplo, se recomendava cantar 64 voltas, apesar que o sistema de adoração nessa era a da meditação. Então o Santo Nome sempre ele está presente em todas as eras. Mas principalmente em Kali Yuga não existe outra maneira de você conseguir a perfeição a não ser cantando o Santo Nome. Para realmente conseguir a perfeição no bhajana, você deve se absorver
nas horas que você tem a prática do bhajana, e durante o dia você vai se beneficiar com isso. Como eu falei, algumas atividades, ou seja, escutar aulas, decorar versos, tentar pensar em Krishna, isso vai ajudar muito, né? Mas como mesmo o horário, né, já é um pouco, né, diferente, por exemplo, uma coisa é você cantar japa às 4 da manhã, cantar o Gayatri, né, nesses horários, né, até 7 horas da manhã, a gente entende a bondade predominando aí, né, até às 7, depois a gente entende que a paixão vai entrar, né, e as atividades vão acontecer, e isso vai, de certa maneira, nos engolir um pouco. Mas as nossas práticas laborais, elas vão ser oferecidas a Krishna. Ou seja, tudo que nós vamos fazer é para satisfazer Krishna. Então, nesse sentido, não há nenhum problema. Que realmente possamos sempre meditar em Krishna de uma maneira ou de outra, né? Yada yada hidharmasa glenhi bhavati bharata abhyutanam adharmasa tatmanam srijami aham. Então, Krishna ele diz, eu venho restabelecer, eu venho ajudar, né? Então, realmente, pensando assim, né? Se você entende que Krishna ele vem restabelecer, ele também vem ajudar, ele vem combater, né, a irreligião, e de certa maneira a nossa mente e o nosso ego ele é muito irreligioso, né? Assim, ou seja, são inimigos assim muito potentes que estão nos levando para outra direção. Então, realmente, contar com Krishna. Porque é muito fácil, sim, se desviar do caminho, né? Ou seja, se desviar do bhajana, se desviar da absorção, quando nós estamos nas atividades mais relativas, né? As atividades relativas, elas, de certa maneira, elas levam um certo relaxamento, uma certa descontração, ou seja, é que realmente você precisa usar muito o corpo, né? Ou mesmo o intelecto, né, para algumas atividades. Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar no computador, né, que vai, sei lá, que tem um serviço de internet aí, ele vai ter que se absorver o intelecto uma coisa que é completamente diferente de Krishna. Ou seja, como é que ele vai pensar em Radha Krishna tendo que, sei lá, fazer marketing digital, tendo que... tantas coisas assim. Ou mesmo aí construindo ou dirigindo. Então não é tão fácil assim. E apesar que essa instrução de sempre pensar em mim, de sempre, né? Isso sim, isso é quando você já desenvolveu um amor, ou seja, quando você já tem... quando o Krishna já não sai mais da sua mente. Então qualquer coisa que você vai fazer, você está pensando em Krishna, né? Como Mukunda Datta, que estava lá, né? Um médico, um devoto que é médico, estava tratando do rei, e aí os assistentes do rei estavam abanando o rei com penas com esses abanicos de pavão, e nesse momento o Mukunda Datta viu e disse que caiu, né? Caiu, e o rei, todo mundo ficou preocupado, perguntaram o que era, ele disse, não, porque eu sou epilético, tive uma crise de epilepsia, mas eles entenderam, não é nada disso, é que você viu a pena de pavão, né? E você se lembrou de Krishna. Então, na realidade, essa absorção é diferente da absorção que nós temos, ou seja, porque nós fazemos muitas atividades para Krishna, e sem essas atividades, talvez, sem essas atividades relativas, nós não poderíamos servir a Krishna, ou seja, se não tivesse essa construção, se não tivesse o templo, se não tivesse a cozinha, se não tivesse a casa, por exemplo, de um grihasta vai morar em Vrindavan, não pode morar numa barraca, ou seja, nem no centro cultural, talvez ele não aguente morar. Ele vai ter que morar numa casa, a sua individualidade, ou seja, ele precisa disso. E porque é algo relativo que vai ser muito importante, como, por exemplo, um sannyasi, talvez ele precise também de um quarto separado para a sua prática, precisa talvez dos seus livros, né? Dos seus cachorros, para passear na cachoeira. Mas o que acontece? O que acontece é que essas coisas relativas, elas vão te ajudar na prática do absoluto, sim, vão te ajudar. Mas na hora que você está praticando as coisas relativas, você tem que estar com uma absorção muito elevada, você tem que estar num estágio assim, bem elevado de continuar o bhajana
profundo que você tem, assim, bom, que você deveria ter quando você canta o gayatri, quando você senta, né? Assim, né? Naquela hora que ninguém te perturba, que você não fala com ninguém, que você canta japa, que você está absorto ali, e que às vezes a sua mente, né, vai para um lado, mas você já volta, Radha Krishna, tá? Enfim, isso é algo mais... Isso é base, esse é o processo yoga. E muitos devotos, muitos, eles deixam isso de lado, ou seja, eles não se ocupam no bhajana, eles negligenciam o bhajana em nome de atividades relativas. Então, por exemplo, eles podem pregar, eles podem abrir centro, eles podem coletar, eles podem construir, né? Mas isso não é o objetivo principal. Claro, a gente precisa de tudo isso, né? E é verdade. Sem isso, as pessoas não podem chegar, se você não tem um carro, como você vai trazer a bolga? Bom, pode trazer, né? Mas é mais difícil. Ou seja, e morar na barraca, numa cabaninha, né, de sapê, aí, uma cabaninha de palha, é muito difícil, né? Então, por isso, precisamos assim, de certas acomodações, de certas facilidades. Isso são as atividades relativas. As atividades relativas, elas vão realmente nos ajudar muito. Mas, com certeza, quando nós nos ocupamos em atividades relativas, como a administração, você tem que falar com o outro, e quer dizer, às vezes você tem que falar forte com uma pessoa, tem que corrigir uma pessoa, muitas vezes você tem que pedir algo para uma pessoa, e quando você vai pedir algo para uma pessoa, você tem que rogar, por favor, você pode limpar a cozinha, por favor, você pode... Será que você... Assim, nesse sentido, fica um pouco difícil pensar em Krishna, fica um pouco difícil absorver absorção no bhajana, vai ficar difícil. Quando você conseguiu praticar o bhajana, isso foi a misericórdia. Ou seja, então é isso, você tem a misericórdia inicial do dia, que você pratica bhajana, que você canta, que você medita, que você lê. Imagina, você vai ler com absorção lá o Bhagavatam, você vai até escutar, de repente, um Harikata, enfim. Mas isso é com bastante absorção. Depois você vai realizar as suas atividades. E aquilo, tudo que como você se fortaleceu, o bhajana é para isso. O bhajana é para fortalecer o seu mundo interno. E quando você já está aí se relacionando com o mundo externo, ou seja, as atividades relativas, você vai ter que realmente entender que coisas vão acontecer. Por exemplo, você está na 25 de março fazendo compra para a fazenda, né? Ou seja, está difícil de absorver em bhajana nesse momento, assim. Você fica pensando, a sua consciência muda, claro, mas você entrou ali naquela confusão, ou está naquela... Eu digo, a paixão te leva a sua mente, te carrega, e você não consegue manter a estabilidade interna que você tinha quando praticava o seu bhajana naquele momento. Agora, claro, fica a esperança que no futuro, né, sei lá, você vai... a sua mesma absorção que você tinha quando praticava o bhajana, né? Aí a adoração que você fazia, você vai ter isso no seu dia normal. Como, por exemplo, nesse exemplo de um espaço da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que contam que uma vez ele foi num parikrama, não sei, uma coisa assim, acho que era com o Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, um parikrama que eles estavam fazendo. E eles viajavam muito, né? E Gurudeva tinha as suas deidades, assim, que ele adorava as deidades dele pessoais, ele levou as deidades, enfim. E numa viagem de ônibus, bom, eles relataram que Gurudeva, em um momento, ele se absorveu na adoração das deidades. Então ele tirou as deidades, ele fez tudo o que tinha que fazer. Claro, algumas coisas ele fez mentalmente, mas ele fez toda a adoração. Ele ficou, sei lá, não sei quanto tempo, gastou muito tempo realizando a adoração das suas deidades, e tinham duas senhoras que estavam perto dele, né, assim, perto dele, e que ficaram assim, muito impressionadas, né? Então, quando o ônibus parou, quando o Gurudeva foi sair, não sei o que disseram alguma coisa, as senhoras comentaram alguma coisa, aí Gurudeva ele comentou com outro devoto, falou assim, essas senhoras estavam aqui, eu não tinha percebido assim. Ou seja, o que deu para entender é que a absorção tão forte, mesmo de um ônibus na Índia, quem já andou de ônibus na Índia sabe o que eu estou falando, que é uma coisa assim, uma aventura, né? E muito, assim, uma coisa muito frenética, assim, e você, né?
e você se absorver assim, né, uma forma tão concentrada na adoração da deidade, isso é para outro nível, né, para realmente devotos que estão muito avançados. Então, manter a absorção no bhajana, como você faz, né, nos períodos onde você está mais tranquilo, onde você tem né, uma asana de lã, que você tem o seu panchapatra, que você tem sua tila, que você tem as fotinhas do Guru Parampara, que você tá ali, clean, tá, enfim. Isso é uma coisa. Quando você está fazendo suas atividades relativas, você não vai conseguir manter essa absorção, porque realmente, às vezes, nem nessa parte onde a gente senta para se absorver embaixo, nós não conseguimos muito isso. Alguns podem dormir, né? Alguns podem roncar, alguns... ou seja, enfim. Então, na realidade, não está... Nós, mesmo assim, com tudo preparado, com tudo muito... assim, ajeitado para você fazer o seu bhajan interno, você não consegue. Imagina quando você estiver aí, né? Dirigindo, construindo, cortando lenha, carregando pau, mexendo no computador. Vai ser mais difícil. Bom, agora é para mim.